As estradas têm um jeito de engolir a gente. Cada quilômetro parece uma repetição infinita do anterior, mas ao mesmo tempo, cada curva esconde algo que pode mudar tudo. No meu caso, foi o terror mais primitivo que um homem pode sentir, uma noite que me marcou para sempre. Eu sou caminhoneiro de transporte de combustível, e vou te contar uma história de terror que você talvez nunca consiga esquecer. Eu estava na estrada há dias. A rotina, que já é pesada por si só, fica ainda mais cruel quando a saudade bate. Minha esposa, meus filhos, tudo o que eu queria era estar em casa, mas o dever me chamava. Eu dirigia um caminhão-tanque, levando combustível para cidades que pareciam estar cada vez mais longe de tudo. O som do motor era um constante companheiro, mas não era o suficiente para afugentar o peso da solidão. Era uma noite particularmente sombria, sem lua, com as estrelas escondidas atrás de uma camada espessa de nuvens. O asfalto parecia engolido pela escuridão, e as luzes do caminhão cortavam apenas uma pequena fração dessa noite sem fim. Decidi que era hora de parar para descansar, pois meus olhos estavam pesados e a estrada parecia um inimigo à espreita, pronto para me derrubar. Achei uma parada de beira de estrada, daquelas que você só encontra quem vive na estrada como eu. Pequena, com apenas 1 ou 2 caminhões estacionados e uma luz fraca na entrada. Estacionei o caminhão, apaguei os faróis e fui direto para a cabine, sem nem me preocupar em descer para jantar. O cansaço era tanto que só pensava em fechar os olhos e esquecer do mundo por algumas horas. A cabine do meu caminhão é o único lugar que posso chamar de meu quando estou na estrada. É apertada, mas é o meu refúgio. Eu me joguei no colchão e fechei os olhos, esperando que o sono viesse rápido. Mas ao invés do descanso, a sensação de que algo estava errado tomou conta de mim. Sabe aquele arrepio que sobe pela espinha? Foi exatamente isso que senti. Os sons da noite, que normalmente são confortantes, pareciam distorcidos, estranhos. Um vento gelado começou a soprar lá fora, fazendo as árvores ao redor sussurrarem como se estivessem compartilhando segredos. Foi quando ouvi um som que fez meu coração disparar. Um uivo, profundo e cortante, que ecoou pela noite. Meus olhos se abriram imediatamente, e o terror tomou conta de mim. Não era um som comum, não era de um cachorro ou lobo que poderia vagar por ali. Era algo mais antigo, algo que falava diretamente ao medo mais primitivo que eu podia sentir. Eu sabia, no fundo, o que aquilo significava. Os velhos caminhoneiros contavam histórias de lobisomem. Eu nunca dei ouvidos, até aquela noite. Levantei-me da cama e olhei pela janela da cabine, com o coração na garganta. O que vi lá fora fez o sangue gelar nas minhas veias. Na escuridão, à beira do estacionamento, algo se movia. Uma figura alta, encurvada, com pelos negros que pareciam se fundir com a escuridão ao redor. Seus olhos, 2 brasas vermelhas, estavam fixos em mim, como se soubesse exatamente onde eu estava. A criatura deu um passo à frente, e pude ver seus dentes, brancos e afiados, refletindo a pouca luz disponível. Meu corpo estava paralisado pelo terror, cada instinto me dizendo para correr, mas eu sabia que não adiantaria. Eu estava preso ali, com aquela coisa do lado de fora. Ela deu mais um passo, e então, de repente, soltou um rosnado que fez o caminhão inteiro vibrar. Era um som que eu nunca vou esquecer, um som que parecia vir das profundezas do inferno. Naquele momento, tive certeza. Estava olhando para um lobisomem, uma criatura das trevas, nascida do terror puro. Desesperado, alcancei a chave na ignição e liguei o caminhão. O motor roncou alto, quebrando o silêncio da noite. A criatura pareceu recuar por um momento, surpresa com o barulho. Acelerei sem pensar 2 vezes, saindo dali com a máxima velocidade que o caminhão permitia. Pelo retrovisor, vi a criatura desaparecer na escuridão, mas eu sabia que não estava livre. Aquela imagem estava gravada em mim, para sempre. A estrada à frente estava vazia, mas o medo não me deixava. As mãos tremiam no volante, e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Até hoje, cada vez que paro em uma dessas paradas sombrias, aquele uivo ressoa na minha memória, me lembrando que nem todos os perigos da estrada são humanos. Então, se você também vive nessa vida, fique atento. A estrada tem seus segredos, e nem todos são tão inofensivos quanto parecem.
Às vezes, o verdadeiro terror não está nas histórias que ouvimos, mas no que nos espera na próxima parada. Eu sou caminhoneiro há quase 2 décadas, transportando combustível por essas estradas intermináveis do Brasil. Devo dizer que essa vida na estrada molda a gente, deixa marcas que não se apagam. Mas a maior delas não foi causada pelos quilômetros rodados ou pelas noites mal dormidas. Não. A maior marca que carrego é a de uma noite sombria, que jamais vou esquecer. Eu estava no meio de mais uma longa jornada, levando uma carga de combustível do interior de São Paulo até o sul do Paraná. A saudade de casa apertava o peito, como sempre. Lembro do cheiro da comida da minha esposa, do riso dos meus filhos. Às vezes, na solidão da cabine, eu me pegava quase sentindo essas coisas. Quase. O rádio tocava uma velha música sertaneja, o que de certa forma me fazia companhia, mas também reforçava a nostalgia. Minha cabine, pequena e apertada, era o meu refúgio. A cama atrás do banco, o volante gasto pelas minhas mãos calejadas, o ar-condicionado que só funcionava quando queria. Tudo ali tinha um pedacinho de mim, mas era também um lugar onde a solidão se agigantava. À noite, o ronco do motor e o silêncio da estrada eram os únicos sons que me acompanhavam. A estrada à frente era uma linha reta, cercada por uma escuridão quase palpável. As árvores se erguiam como sombras altas e ameaçadoras. O vento soprava forte, sacudindo levemente o caminhão, e a sensação de que algo não estava certo foi crescendo dentro de mim. Eu precisava fazer uma parada, tanto para descansar quanto para comer alguma coisa. Avancei por mais uns 20 minutos até avistar uma luz fraca adiante, um pequeno posto de beira de estrada. Aquelas paradas quase esquecidas no tempo, onde a comida é simples, mas sempre servida com um sorriso cansado. O estacionamento estava praticamente vazio, apenas 2 caminhões parados, ambos com os motoristas dormindo na cabine. Estacionei o caminhão e desci. O ar lá fora estava frio, cortante. Caminhei em direção ao restaurante, que parecia mais sinistro à noite, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente. Sentei-me em uma mesa perto da janela e pedi um prato simples, como sempre fazia. A garçonete, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos cansados, me serviu com um olhar que parecia esconder segredos. A comida chegou, mas o apetite havia sumido. Enquanto eu empurrava a comida pelo prato, algo do lado de fora chamou minha atenção. Vi uma sombra se movendo rapidamente na escuridão, entre os caminhões estacionados. Parei o garfo no ar, fixando o olhar naquela direção, mas a sombra já havia sumido. Tentei ignorar, pensando que era apenas minha imaginação pregando peças em mim, mas a sensação de que algo não estava certo continuava a me atormentar. Terminei o jantar às pressas, paguei a conta e decidi voltar ao caminhão. O vento parecia ter ficado mais frio, mais cortante, e as sombras ao redor do estacionamento pareciam dançar à luz trêmula dos postes. Quando me aproximei do meu caminhão, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Um rosnado baixo, profundo, que reverberou pela noite. Virei lentamente, o coração batendo forte no peito, e foi então que o vi. Entre a penumbra, surgindo das sombras, uma criatura que só podia existir em pesadelos. Era enorme, de pelo negro e olhos que brilhavam como brasas no escuro. Seu corpo lembrava o de um lobo, mas estava erguido sobre patas traseiras, como um homem. O focinho exibia presas afiadas, e o olhar, aquele olhar parecia atravessar minha alma. Por um instante que pareceu uma eternidade, ficamos ali, apenas nos encarando. Meu corpo estava congelado, incapaz de reagir. A criatura então soltou um urro, um som primal que ecoou por toda a parada, fazendo as janelas vibrarem. Eu sabia que aquilo não era apenas um animal, era algo mais, algo muito mais antigo e sinistro. Sem pensar, corri para o caminhão, o coração martelando nos ouvidos. Fechei a porta com força e travei, as mãos tremendo tanto que mal conseguiam girar a chave na ignição. O motor rugiu ao ganhar vida, e eu não esperei mais. Acelerei o caminhão, saindo dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Na estrada, o medo ainda me perseguia. A imagem da criatura estava gravada na minha mente, seus olhos queimando em minha memória. Tentei racionalizar, pensar que era impossível, que lobisomens não existem. Mas algo em mim sabia a verdade.
Aquelas estradas guardam segredos, e naquela noite eu havia me deparado com um dos mais terríveis. Desde então, nunca mais parei naquele posto, e o som do vento uivando à noite sempre me faz lembrar do que vi. Alguns podem dizer que estou louco, mas aqueles que conhecem as estradas como eu sabem que há coisas além da nossa compreensão, coisas que nos observam das sombras. Se você tiver coragem para encarar o desconhecido, siga em frente. Mas lembre-se, na escuridão da estrada, você nunca está realmente sozinho. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.